O balanço é muito interessante, porque na realidade a grande dificuldade tem sido conseguir manter, ao longo destes 30 anos, hum, conseguindo continuar a trazer novidade, conseguindo continuar a manter a capacidade. Nós continuamos a ser um festival de baixo orçamento e conseguir ter coreógrafos como o Tiago Manquinho, por exemplo, a trabalhar para a Companhia de Dança da Almada é um grande desafio, não é fácil. E temos. Uma das coisas que é interessante para nós é que nós começámos num ano, numa altura em que não havia festivais de dança em Portugal, e hoje há uma série deles. Quer dizer, o ver que isto de facto tem ido crescendo cada vez mais. Hoje em dia há mais gente a fazer dança, quer em Almada, quer no país todo. Hoje em dia há muito mais coisas a acontecer. Hoje em dia há muito mais salas de espetáculo do que havia. Portanto, nós sentimos que temos vindo a acompanhar aquilo que se passa e sentimos-nos também orgulhosos, achamos que fazemos parte de todo este crescimento. Sim, há bastantes mudanças. Eu estou fora há 20 anos, portanto, eu tenho sempre se falarmos da dança contemporânea em Portugal, tenho sempre um pouco uma perspectiva com um certo distanciamento. E surpreende-me muitas vezes quando volto a olhar para cá. E eu acho que Portugal sempre foi muito inovador no trabalho criativo, na dança, mesmo antes de me ir embora. E sempre teve poucas estruturas a apoiar e continua igual e nada nisso não mudou, vai mudando uma estrutura, vai mudando os nomes, mas os problemas são os mesmos. Mas a criatividade que também está muito associada à procura de soluções para essas dificuldades, que traz também em si também uma mais-valia, ou é transformada numa mais-valia para o processo criativo, é muito interessante em Portugal e Portugal está sempre periodicamente mais do que outras vezes, mas está sempre na vanguarda do trabalho contemporâneo, quer a nível técnico, nós vemos a quantidade de bailarinos portugueses que vão para o estrangeiro porque não há trabalho suficiente cá, são muitos colegas lá fora, mas também a nível do trabalho criativo que é feito cá, e os bailarinos que estão cá também surpreende-me bastante, e estando na Alemanha e tendo muita ligação à Holanda e aos países ali à volta e vendo, portanto, um contacto muito forte com a dança contemporânea europeia, Portugal é sempre uma referência, lá fora também. Portanto, os artistas portugueses são sempre muito bem-vindos, muito procurados, inclusive eu sei que vai haver algumas coisas focadas em Portugal a virem nos próximos anos, coisas grandes que vêm de lá de fora à procura do que é que Portugal está a oferecer. Sim, e eu acho que o facto de também não haver uma tradição das pessoas assistirem a espetáculos de dança em Portugal faz com que os próprios coreógrafos às vezes estejam mais livres para fazer seja o que for. Há muitos países, como na Alemanha, em que quase cada cidade tem a sua companhia de dança, em que as pessoas estão muito habituadas também a ver coisas mais tradicionais, muitas vezes. Nesse sentido, a Quinzena Dança da Almada também procura um pouco ir à procura de público que também gosta de coisas mais tradicionais e tentar jogar entre as coisas mais inovadoras e coisas mais de acordo com o que as pessoas estão à espera, no fim de contas. E acho que isso tem sido um pouco também o objetivo deste festival. Mas temos muitos outros festivais em Portugal que são muito importantes também e que se dedicam mais a outro tipo de trabalho mais centrado na performance, mais ligado com outras artes. E nós, de facto, valorizamos muito no fundo, o património que é a técnica de dança e gostamos muito de ver quando um coreógrafo consegue, com a sua capacidade inovadora, ir buscar todo o potencial que os bailarinos têm, todo um potencial técnico, são capazes de fazer coisas absolutamente extraordinárias, que sendo bem aproveitadas pelo coreógrafo, trazem-nos momentos mágicos, de facto. E isso é muito importante. Sim, eu estudei no conservatório aqui em Lisboa e depois, quando terminei o conservatório, tive 2 anos na Companhia Nacional e depois fui logo para a Alemanha. E nos primeiros anos ainda dancei fiz um trabalho mais clássico, também depois da Companhia Nacional fui para a Ópera de Dresden
para o Ballet da Ópera de Dresden, e depois de 2 anos de lá estar, decidi mudar completamente para o contemporâneo, porque sempre foi aquilo que eu quis fazer. O clássico era um terminar da escola, era um solidificar do conhecimento técnico, do trabalho técnico, capacidades físicas, e depois trabalhei em várias companhias no norte da Alemanha, em Braunschweig, em Bielefeld, Osnabrück, e dancei depois um total de 20 anos. Nos últimos 10 anos comecei a coreografar em projetos com as companhias, ou projetos de comunidade, ou projetos independentes com teatros. Cheguei a fazer algumas coreografias antes de me ir embora também com alguns grupos de teatro amador cá em Portugal. E a dada altura estava a pensar terminar de dançar e veio o convite de voltar para Braunschweig, onde tinha trabalhado antes, e ir como coreógrafo residente e bailarino da companhia ainda. E disse: senhora, vamos, fazemos mais 2 aninhos e depois eu acabo e vou-me concentrar no trabalho coreográfico para ter disponibilidade tanto mental e criativa, mas também a nível de tempo, porque dançar e coreografar e pronto, e já vão agora 7 anos que eu estou exclusivamente como coreógrafo independente, a freelancer, e trabalho com várias companhias. A maior parte do trabalho são trabalhos de comissões, são convites, como aqui, em que... Mas também vou fazendo as minhas produções independentes, os meus próprios projetos, também muitos projetos de dança de comunidade, que faço há pelo menos 12 anos, quase todos os anos, um projeto grande, com às vezes 100 pessoas, fizemos um com 400 pessoas. É um trabalho que significa muito para mim, que é muito, muito relevante também no meu processo criativo, e é isso. Bom, o que podemos esperar, sem estar a contar muito, eu não gosto de contar muito sobre a peça, porque a gente deve ver, eu não gosto de ler programas, portanto as pessoas vão ver e devo sentir alguma coisa e perceber alguma coisa, não da história, mas de perceber emocionalmente o que é que a peça, onde é que me leva esta peça. Mas o que podemos esperar, o meu trabalho é sempre muito, muito ligado ao conteúdo, à ideia por trás da peça. Neste caso estamos a falar de falta de confiança ou a busca de uma mão para agarrar, a necessidade que temos de encontrar algo para nos agarrarmos, que é óbvio, porque depois da pandemia, ainda não acabou, mas com a pandemia, as mudanças climatéricas, em português? Climáticas, as mudanças climáticas, depois veio a guerra, agora a economia, tudo aquilo que nós tínhamos como garantido, não é. Portanto, há 10 anos atrás isto tudo eram coisas que, pelo menos no nosso dia-a-dia, era tido quase como garantido, e não é a saúde, tudo. E de repente perdemos um bocado esta perspectiva privilegiada que tínhamos, que outros países não tinham, e começamos a sentir onde é que a gente vai agarrar mesmo, de facto, para continuar, para levantar no dia a seguir. E isto é uma coisa a nível social, mas começa também a ser a nível individual, quando as contas não podem ser pagas, e cá em Portugal a realidade também já vem da crise anterior, ou sempre foi, mas isto vai agravando, tem vindo a agravar. Portanto, e pegando nisso, eu tento criar com os bailarinos, tentámos criar no processo de investigativo, tentámos criar um sítio desconhecido, um sítio inseguro, um sítio hostil, e a partir daí, onde é que vamos encontrar confiança? E não há mais nada a não ser pessoas. Não há mais nada, pronto, também não temos mais cenário em palco, não queremos, mas porque também é isso que, acho que a ideia no final é isso que está. E quando vamos ver outros povos do mundo, a maior parte da população mundial vive nestas condições que nós começamos agora a sentir. A maioria nós temos numa perspectiva muito privilegiada, numa situação, e as comunidades agarram-se à comunidade, à família, às estruturas sociais, à solidariedade. Tem outro papel, não é uma coisa que é só pelo Estado, que é só esperada do Estado, mas que é ao nível individual, que é vivida a vários níveis da sociedade, e acho que é um pouco isso. Como é que vamos chegar aí, como é que podemos chegar a abrir as portas para começarmos a pensar em outras maneiras de lidar uns com os outros. Muito bom, foi fantástico. O tempo de trabalho, tivemos boas semanas, só que os ensaios são curtos em relação ao que eu estou habituado, normalmente são 8 horas de trabalho, e é um pouco mais curto, e eu estava com um pouco de receio que fosse pouco tempo, mas eu fiquei surpreendido o que é que a gente consegue fazer em 3 horas,
que normalmente às vezes nem num dia esperaria fazer isso tudo, e porque há uma dedicação muito grande dos bailarinos, há um trabalho, são muito esfomeados, querem muito, mas de uma maneira muito positiva, muito calma, muito descontraída, e isso traz um processo criativo. Trabalhamos muito descontraídos, muito relaxados, muito calmamente, muito focados, e a peça foi surgindo, foi crescendo de uma forma muito orgânica, muito deles, muito minha também. Eu identifico-me muito com este trabalho e com o processo. Eu sou uma pessoa que se foca muito no processo. Eu acho que o resultado da peça, a peça é tão boa como a qualidade do processo de trabalho. O resto há quem trabalhe por impor algo. Eu trabalho num método muito colaborativo, e por isso é muito importante, e isso acho que foi fantástico. Eu acho que se a peça for próximo do bom que foi o processo, podemos estar satisfeitos. Sim, podemos finalmente trazer a companhia do James Wilton, que é uma companhia importante. Neste caso é um dueto que ele traz, em que ele dança com uma co-autora da peça. Temos também já a estrear esta sexta-feira um projeto italiano, apoiado pelo Ministério da Cultura italiana, sobre a condição feminina, e portanto são trabalhos de coreógrafas, enfim, tem um coreógrafo e uma coreógrafa, mas o objetivo é sempre o mesmo, de destacar a condição feminina. E temos também, estamos muito contentes também de ter trazido um espetáculo da Margarida Belo Costa. Ela está a fazer um trabalho muito interessante, e é importante também trazermos os portugueses. E pronto, e depois temos a plataforma coreográfica internacional, que aí sim vem 30 trabalhos que vão ser apresentados em 6 espetáculos, e penso que vai ser muito rico, com uma grande variedade. Que as pessoas tenham calma nas suas vidas para poderem apreciar um espetáculo de dança. Que não vivamos sempre nesta pressão de ter que ficar contentes com o que vimos ao fim de 5 segundos. Não é? Eu penso que se as pessoas conseguirem chegar a um teatro descontraídas, relaxadas, vão apreciar um espetáculo de dança contemporânea, que não é a mesma coisa que ver uma dança num TikTok. E o perceber, o conseguir essa atenção, leva-nos a um prazer que é muito mais profundo do que ver uma dança de outro tipo. Sim, isso é um público ideal, não é? Para o meu trabalho, então. Mas eu acho que, da mesma maneira como nós desejamos isto no público, eu desejo isto também dos programadores, mas mais ainda dos políticos, da política, de quem é responsável pelos dinheiros atribuídos, de perceber que não se faz um espetáculo de dança como se faz um vídeo no TikTok, de facto. Que nós tivemos o privilégio agora, durante a pandemia, na Alemanha, de receber muito dinheiro para trabalho de investigação, porque não se podia fazer espetáculos, e como há dinheiro, houve muitas residências artísticas, muitos projetos em que podíamos estar quase 2 meses a fazer investigação e a serem financiados, que agora estão a dar muitos frutos criativos, que agora as pessoas estão a começar a produzir e estão a vir com ideias muito inovadoras, com um trabalho muito inovador, a quebrar tabus, a entrar em outros espaços. Eu apresentei agora uma candidatura para um projeto para fazer um trabalho de investigação durante 5 meses com artistas com deficiência. Portanto, eu posso entrar numa área que não se pode começar a experimentar por respeito pelos colegas. Posso entrar, temos o apoio para começar, portanto, fazer também alterações sociais no processo. Portanto, há uma série de papéis, um papel que a dança pode representar na sociedade, além do próprio espetáculo, mesmo também nos trabalhos de comunidade, e naquilo que oferecemos ao público, que custa dinheiro, porque são horas de trabalho, e nós ignoramos este papel na dança e das artes em geral. O aspecto, o quanto importante é para o tecido social
uma estrutura, uma arte, uma cultura apoiada, uma cultura contemporânea também, não só o apoiar a cultura, aquilo que já temos, mas o desenvolver da cultura. A cultura tem que continuar a crescer, senão morre. Se não é museu, vamos para o museu. E isso custa dinheiro porque são pessoas que trabalham não é passatempo. E continua a haver muita gente em cargos de decisão que acha que isto é um passatempo. Porque para eles é entretenimento, para os outros não é. Para eles serem entretidos. Portanto, e quando eu estou à vontade de pagar o que pagamos para ir ao cinema e comer pipocas e tenho problemas depois em pagar para um espetáculo de dança ao vivo, há alguma coisa que não está bem na compreensão. Muito obrigado. Obrigada.